Galera, com o lançamento do filme Red de One Piece, tivemos uma palhinha de como o Shanks e o seu bando lutam. A gente descobriu que o Shanks usa uma técnica de espada flamejante e consegue de alguma forma subjugar até mesmo o Haki da Observação alheio, sendo chamado de assassino de Haki da Observação. Agora a pergunta que eu faço é: como é que fica o Mihawk nessa história toda? Será que com essas revelações, o Shanks finalmente foi confirmado como sendo superior ao Mihawk? Ou será que o maior espadachim do mundo permanece no topo? E foi justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, galera, para dissecar ao máximo toda essa questão. Eu ia fazer só um vídeo curto, mas acabei me empolgando e decidi fazer logo uma análise completa sobre isso tudo. Então fica até o final, galera, porque essa vai ser a análise mais completa sobre esse assunto, com as informações mais atualizadas que a gente tem hoje. Lembrando que se essa é a primeira vez que a gente se vê ou você tá sempre assistindo os vídeos aqui no canal, galera, aproveita esse momento para dar aquela encarada com o Haoshoku no botão de se inscrever e de ativar o sininho, galera, para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Então vamos lá, galera. A gente viu nessas novas informações como o Shanks é chamado de o assassino de Haki da Observação. Ele não deixa os outros verem o futuro usando esse tipo de Haki. E a gente sabe que o Mihawk ele possui o Haki da Observação, como a gente viu em Marineford, né? Enquanto ele perseguia o Luffy no momento em que, no meio da multidão, o Mihawk consegue identificar a aura do Luffy para saber a sua localização. Ele não consegue enxergar o Luffy, mas ele consegue ver a sua aura. Mas a gente não sabe se o Mihawk ele possui a chamada observação avançada. O que a gente sabe é que o Mihawk ele teria a alcunha de clarividente, segundo o seu Databook Vivre Card. É curioso que clarividência não significa exatamente prever o futuro, mas está mais ligado a uma percepção mais aguçada do mundo de forma geral, a uma capacidade de perceber auras e entidades espirituais. Mas traduzindo, para One Piece, ele seria reconhecido dessa forma, obviamente, por ter um alto nível de Haki da Observação, conseguindo prever o futuro mais do que o convencional. Claro que a observação também se ramifica para outras vertentes, como por exemplo a Otohime, que tinha uma empatia muito forte, conseguindo sentir a emoção das outras pessoas. Mas avaliando o Mihawk do jeito que ele é, o mais provável é que ele puxe mais para o lado da previsão mais aguçada mesmo do que para qualquer outra ramificação da observação. Agora, isso quer dizer que o Oda já pretendia meter um Haki da Observação nele desde sempre? Não, até porque o conceito desse poder foi criado a princípio para ser algo exclusivo do povo de Skypiea. E só depois o Oda ele sistematizou isso de forma mais abrangente na obra, espalhou para outros personagens. Então, por que diabos o Mihawk ele seria chamado de clarividente então, se não por isso? Será que os olhos dele realmente sempre tiveram algo de especial? Galera, aí eu acho que é só uma questão realmente de visual, O Mihawk até poderia ter uma visão mais aguçada do que o normal naturalmente, pelo menos para os parâmetros iniciais da obra. E os olhos, eles funcionariam mais como um complemento visual dessa característica dele. Tipo, por exemplo, o nome do Smoker ser Smoker como um complemento ao fato dele ter a fruta da fumaça e também ser um fumante. Não quer dizer que uma coisa é necessariamente consequência da outra. E no caso dos olhos de Falcão do Mihawk, seriam só um complemento estético mesmo. Nada indica que ele tenha evoluído os olhos até chegar nesse ponto. Agora, mesmo que a gente assuma que o Mihawk ele tenha uma observação avançada, hipoteticamente aqui, de que forma o Shanks ele poderia burlar isso? Será que ele teria uma observação ainda mais avançada? Seria uma resposta bem simples até. Mas vamos lá para a primeira possibilidade. Como eu falei no último vídeo sobre o Shanks e os vazamentos que a gente teve do filme Red de forma geral e que infelizmente foi tirado do ar pela Toei, fazer o quê? A resposta para isso seria o Shanks conseguir desestabilizar a concentração do Mihawk. De que forma? Isso porque a observação, por definição, ela depende da concentração e da calma do usuário. Só que se o Shanks for capaz de desestabilizar o emocional dos seus inimigos com o seu Haoshoku impondo a sua presença, essa seria uma forma dele evitar que o Mihawk previsse o futuro, até porque o maior hype em cima do Shanks é o seu Haoshoku. Então a resposta
precisa necessariamente estar nisso? E essa seria uma forma até, né, uma ótima resposta e até bem simples para essa questão. Agora, será que o Shanks conseguiria desestabilizar até mesmo o Mihawk? Tipo, o Mihawk tá sempre cagando pro Shanks, pelo menos nas aparências, né? Menosprezando ele por só ter um braço. A não ser que essa compostura do Mihawk, esse desprezo todo que ele se refere ao Shanks, né? Toda vez que a gente vê ele se conversando ali, mude durante uma luta séria e ele possa perder pelo menos um pouco da sua concentração, né? Que já fosse o suficiente para o Shanks criar a brecha necessária para conseguir encaixar certos golpes. E a segunda possibilidade seria através dos seus movimentos fluidos e sutis, que tornam a sua presença imprevisível e que são a porta do seu grande poder chamado de a Espada Bêbada. Sim, galera, vão canonizar o punho bêbado do Rock Lee em One Piece. Mas calma, galera, vamos lá. Contextualizando, o chamado Suiken, apesar de parecer só piada ou algo sem fundamento, né, só uma bobagem, não é nem um pouco novo e já teve muita história por aí, além de Naruto, que usou desse estilo na ficção. Mas definindo aqui primeiro, galera, apesar de ser popularmente chamado de estilo do punho bêbado ou boxe do bêbado, é um dos estilos mais difíceis do Kung Fu tradicional, em que se imita os movimentos, né, de um bêbado naturalmente. A postura do estilo do punho bêbado é criada pelo impulso e pelo peso do corpo com fluidez nos movimentos. As técnicas do Suiken são baseadas na lenda dos 8 bêbados imortais. Cada uma das técnicas no boxe do bêbado demonstra um atributo de um desses imortais. Os estilos de cada um dos imortais são combinados para dar forma a uma luta bonita e eficaz. E é daí que foi inspirado, né, o Kaido no seu modo dragão beberrão dos 8 trigramas. E além do boxe bêbado, existem conjuntamente, né, os estilos da espada bêbada, do bastão bêbado, do facão bêbado e da lança bêbada. E na ficção, esse estilo já apareceu, por exemplo, nos filmes estrelados pelo Jackie Chan, como por exemplo o Mestre Bêbado e a sequência desse filme, o Mestre Invencível, como também no Reino Proibido, onde nesses 3 filmes ele possui esse estilo de luta. E também temos o Shu, o personagem Shu de Yu Yu Hakusho e também o Rock Lee de Naruto, entre vários outros, galera. Tem muita obra que abusa desse estilo. Agora, eu poderia aqui citar como exemplo o Luffy agindo puramente por reflexo, né, em Skypiea, burlando a observação do Enel. Cena clássica essa, mas aquilo nada mais foi do que um prelúdio do que estava por vir. E a gente tem um exemplo bem mais recente de que isso é de fato real dentro de One Piece, com o Kaido no modo bêbado, no modo dragão beberrão dos 8 trigramas, que fica literalmente mais fluido e com o haki estourando, segundo o próprio Luffy. E o Shanks poderia abusar tanto do armamento quanto do Haoshoku dessa mesma forma. Mesmo que a gente desconsidere a primeira possibilidade aqui, de que, né, ele seria capaz de desestabilizar a concentração do Mihawk. A gente poderia esquecer isso e focar só nessa segunda possibilidade. E por que que eu digo isso? Porque o revestimento com o Haoshoku depende de uma leveza, de uma fluidez ainda maior do que o armamento avançado. E o Hyogoro explica justamente isso pro Luffy. Ele diz que o segredo não é tensionar o poder, é fazer fluir. E a condição bêbada exagerada em Battle Shonen aflora todo esse relaxamento e maior fluidez, e o Kaido provou isso através do Luffy. Quando ele tá no seu modo bêbado, ele começa a ficar mais rápido, ficar ali. Cara, ele não fica, tanto que o próprio Luffy ele afirma, não vai usar a bebedeira ali como desculpa caso você perca, né? E aí o Kaido responde, quem disse que eu fiquei mais fraco? E aí ele vai e mete um pau no Luffy mesmo assim. Então, seja bebendo pra valer ou só simulando tal estado, o Shanks poderia perfeitamente vazar mais haki que o normal, como até já o fez com o Almirante Aramaki. E lembrando que esse foco na bebida, quando se trata do bando do Shanks, é tanto que todos os nomes dos membros do seu bando fazem referência a bebidas. E galera, nada me tira da cabeça que nesse meio todo, ele vai ter um estilo
também enfatizado na ira, na violência, também muito abusando do estilo de espada dura. Porque são várias as dimensões de que o Shanks é despirocado mais do que o normal. Mesmo sendo gentil, o cara é uma contradição ambulante, e seria dessa raiva e intenção assassina que outra fonte de poder sairia. Seria basicamente o Haoshoku no centro e sendo amplificado dos dois lados, a leveza das ondas de choque pelo estado bêbado e a dureza da coerção e intimidação pelo estado sanguinário. Galera, mas isso a gente vai voltar daqui a pouco. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, se o armamento do Shanks é tão absurdo assim, por que só o Mihawk conseguiu transformar a sua espada numa lâmina negra? Essa é uma ótima pergunta, já que a gente está considerando aqui que o Shanks ele possa burlar a observação do Mihawk de alguma forma. Pelo menos o Mihawk ele deve ter um armamento superior para compensar, até porque a gente viu como a espada do Oden ela se comportava na mão do Zoro. Ela sugava até o talo o armamento do Zoro como combustível, para isso ser revertido em poder liberado nos cortes. E como o Oden já havia armazenado o seu hack por anos na espada, a expectativa era que o Zoro pudesse completar esse processo e transformar por definitivo a espada numa lâmina negra. Ou seja, quanto mais hack você tiver para fornecer a uma espada, mais rápido o processo é concluído, ou pelo menos quanto mais tempo você tiver com uma espada, mais chances você tem também, né? Mesmo que o seu hack ele seja mais fraco, você passando mais tempo com ela, mais chance você tem de completar o processo, mais tempo você tem ali para, enfim, usar e abusar do seu hack. Mas isso tudo em teoria, né? Pelo menos baseado no que a gente viu até agora. E é justamente aqui que entraria o argumento. Ah, Bruno, mas é que o Shanks ele tem a sua espada há menos tempo do que o Mihawk, né? Tem que considerar isso. Vamos lá fazer uma análise sobre isso. Primeiro, o Mihawk na última adaptação da execução do Roger no anime realmente apareceu com a Ioro já naquela época, apesar da gente não ver a cor da lâmina. Se fosse negra, já naquela época era capaz até da gente pensar que ele teria ganhado essa espada já daquela cor, ou que ele era um prodígio absoluto mesmo, que era um novato já tendo conseguido enegrecer a sua espada por completo. Mas, na versão original do mangá, da execução do Roger no capítulo 0, não dá pra saber se ele já tinha a espada, porque o recorte do frame ali do Mihawk não ajuda muito. A gente só consegue ver a faquinha de cruz que ele carrega no pescoço. Inclusive, na adaptação do capítulo 0, que é chamado de episódio 0, também lançado naquela época, lá por volta de 2010, o plano já fica mais aberto ali, e dá pra ver que o Mihawk ele não carrega espada nenhuma nas costas. Aqui, galera, por mais que a versão onde o Mihawk apareça com a Ioro seja a mais recente, eu não colocaria a mão no fogo por ela, já que a gente não sabe se a Toei pegou essa informação do Oda ou decidiu só colocar porque quis, Até porque no mangá isso não fica claro, mesmo que seja uma versão mais antiga e o Oda pudesse ter mudado de ideia quanto a isso. Inclusive no próprio capítulo 0, a gente não consegue ver o rosto do Shanks nos 2 frames em que ele aparece ao longo do capítulo, ou seja, a gente não sabia, e talvez até o Oda ainda não tivesse decidido quando ele teria lutado contra o Barba Negra e ganhado aquela cicatriz. Ou ele só quis fazer mistériozinho mesmo. Mas agora, já com o Shanks, com certeza 12 anos atrás, quando ele perdeu o braço, ele não tinha a Griffon que ele tem hoje. A espada era claramente bem diferente da que ele tem hoje, por mais que o Oda ele goste de atualizar certos designs, aqui, meu amigo, eu duvido que esse seja o caso. Inclusive, a espada de 12 anos atrás que ele tinha lembra muito mais o design da antiga espada do Roger, do seu antigo capitão, que era a espada denominada Ace. Não vou afirmar nada quanto a isso, é só realmente uma observação. No fim, o Shanks ele conseguiu sua espada, sua Griffon, dentro dos últimos 12 anos, mas ao mesmo tempo não dá pra saber quando exatamente o Mihawk ele conseguiu a dele. Então, como é que fica essa questão de enegrecer a espada? Galera, não dá para não cogitar que possa rolar algum papo de mais além de pura força nesse processo. Inundar uma espada só de hack não seria o suficiente. Se fosse tão simples assim,
todo grande espadachim teria. E a confirmação do animismo em One Piece específico nas espadas, com a fala do Kozaburo, veio muito a calhar. Animismo seria a cosmovisão de que entidades não humanas possuem uma essência espiritual. E no caso aqui, todas as espadas têm uma personalidade, uma senciência. Elas definitivamente escolhem os seus donos e uma extensão disso pode se dar com elas reconhecerem eles ao ponto de reterem a sua ambição em definitivo. O Kozaburo, ele considera as espadas, que são comumente rotuladas como amaldiçoadas, que elas cumprem o seu propósito justamente quando empunhadas por um espadachim capaz de domar a natureza selvagem da espada. Tornar uma lâmina negra não seria só ter um grande poder, também se trataria do pelo quê, para que todo esse grande poder é usado e balançado ao longo da vida. Se todo esse empenho do espadachim é tão digno de valer a pena ao ponto da espada reconhecer isso no limite mais extremo, o de reter a ambição do dono. Por mais que pareça conversa piada, a realidade é uma só. O Mihawk estima esse tipo de coisa. Um dos seletos que empreteceu essa lâmina só decidiu treinar o Zoro para ele ir atrás da cabeça do melhor quando ele enxergou pelo que o Zoro estava ali se humilhando ajoelhado. Ou seja, para que ou para quem ele iria balançar o seu imenso poder e se isso valeria a pena. O Zoro não estava fazendo isso só por ele próprio, mas sim pelo Luffy. Então eu não duvido que siga mais ou menos por esse caminho enquanto esteja de mão dada também com o Haki, mas que seja um trabalho conjunto, que tenha um pouco mais de filosofia nessa história toda de enegrecer a espada. Agora, outra coisa que a gente viu no filme Red foi o Shanks usando uma lâmina flamejante. Dá pra ver que o Oda ele gosta, de enfiar ataque de fogo em um monte de personagem popular por aí. Agora, será que essa seria uma forma melhorada do estilo fogo de raposa do Kinemon, que é capaz de cortar e até gerar fogo com a sua espada? Galera, eu digo pra vocês que, na prática, isso não seria demérito algum. Muito pelo contrário, seria maravilhoso porque ele ter um estilo desses evidenciaria a bendita mescla de dureza e leveza como espadachim que ele precisa ter para se equiparar ao Mihawk, que tem essa mesma merda no talo. A técnica de rasgar os espaços do ar e separar o fogo exigiria movimentos firmes, porém fluidos, e qualquer espadachim digno se apropriaria disso se quisesse melhorar, como o próprio Zoro fez isso em Wano. Mas também pode ser que o estilo do Shanks não seja uma exata cópia barata do Kinemon, mas sim, olha só galera, a bomba aqui, do Fossa, comandante da 15ª Divisão do Barba Branca. Sabe aquele comandante do Barba Branca que ninguém lembra, o Liga? Então, o Calvo notadamente faz uso de uma espada revestida de chamas. E desde que o Kinemon introduziu o seu próprio estilo fogo de raposa, não teve como não traçar um paralelo entre eles dois. Até hoje, a gente não sabe se o Fossa tem algum vínculo forte com o Wano para ter uma ponte direta, mas o mais provável é que não tenha, dado o flashback do Oden, ou se só se tratam de técnicas iguais com origens totalmente distintas. Mas dependendo como for, é conveniente para o Shanks que alguém como Fossa use algo perto do estilo do Kinemon, e eu vou explicar por quê. Outro detalhe peculiar do Careca é como ele é uma contradição ambulante. Os databooks descrevem ele como um sujeito de sangue quente, mas também gentil, e que não gosta de lutas, que usa sua espada mais como se detestasse batalhas, e que devido a tudo isso ele opta por dar um único golpe fatal nos inimigos para que justamente eles não sofram mais do que o necessário. Parece familiar? Pois é, bota o Shanks no lugar que dá na mesmíssima coisa. Um estilo de batalha preciso, sem floreios em movimentos, no caso do Ruivo, tanto que nem teria presença, e que possui uma ferocidade inteiramente conjunta à gentileza, uma contradição ambulante. Uma combustão temática dedicada a personagens esquentados em personalidade,
tipo o Sanji, mas que na prática, a princípio seria gerada por fricção de movimentos firmes e leves, seja por espada no caso dos espadachins e pelo giro no caso do Sanji, e que posteriormente poderia ser executada sem tais preparos, como o Sanji, que hoje só queima, só simplesmente pega fogo, e no caso do Shanks, que simplesmente queima a sua espada. Um estilo de espada que, de outra forma válida, equilibraria um espadachim na dureza e leveza tão necessárias. Agora, uma frase que muita gente gosta de usar, que vem do Vivre Card do Mihawk, onde é dito que o Mihawk aguarda um espadachim que irá superar até mesmo o seu rival Shanks. E daqui a gente tira algumas interpretações dessa frase. Primeiro, o Mihawk ele consideraria que se aparecer alguém superior ao Shanks, isso significaria que esse alguém já seria superior a ele também, já que ou o Shanks seria superior ou do mesmo nível que ele, ou o Mihawk considera o Shanks como alguém inferior, e por isso só alguém que fosse mais forte que o próprio Shanks seria um real desafio e teria chance de vencer ele, o que é o mais provável, né? Já que isso é evidenciado nas vezes em que eles se encontram, quando o Mihawk visita o Shanks e o Shanks pergunta se ele veio propor um duelo, o Mihawk responde que não tem interesse em lutar contra alguém que só tenha um braço. Não que o Shanks usasse duas espadas antigamente, inclusive numa cena dele mais novo, muita gente se confunde achando que ele segurava duas espadas, quando na verdade ele segurava uma espada com uma mão e a bainha dessa mesma espada com a outra mão. Mas é bem provável que o Shanks fosse canhoto, já que nessa mesma imagem, que é quando o Barba Branca conversa com o Shanks e lembra, né, tanto do Shanks quanto do Bug mais novos ali, lembra deles dois ali no navio do Roger, o Shanks ele aparece segurando a espada com a mão esquerda. E em outro flashback, esse no comecinho da história, né, lá quando o Bug relembra o seu passado com o Shanks, mesma coisa, galera. O Shanks aparece sacando a sua espada com a mão esquerda. E uma terceira situação, quando o Barba Branca conhece o Luffy lá em Marineford e vê o chapéu de palha do Luffy, ele mais uma vez lembra do Shanks mais novo e mais uma vez segurando sua espada com a mão esquerda. O curioso é que mesmo hoje em dia, ele ainda mantém a bainha da sua espada do lado direito, que é o lado para quem usa a mão esquerda para sacar, mesmo hoje ele sacando com a mão direita. Será que ele tem alguma mão esquerda ainda oculta? De qualquer forma, esse distrato com o Shanks por parte do Mihawk indica que, sim, o Shanks perdeu boa parte do seu domínio com a esgrima depois de ter que passar a lutar com o seu braço não dominante, e que o Mihawk não acha correto ou digno lutar contra o Shanks sem que ele possa usar do seu potencial máximo. Talvez o Shanks fosse até mais talentoso que o Mihawk na época, e o Mihawk o via como alguém a ser superado. Afinal, nunca foi dito que os duelos entre eles eram de igual para igual, ou se eram de igual para igual, que os dois lutavam com o mesmo grau de intensidade. Só é dito que eram duelos lendários. Mas enfim, eu particularmente sinto muito essa sensação percebendo a forma como o Mihawk ele age em relação ao Shanks. Tudo bem que o Shanks pode ter se adaptado a lutar com o braço direito, até porque se passaram 12 anos. E isso talvez nem seja mais uma desculpa, até porque se a gente pegar como exemplo o Kyrus, sim, o pai da Rebecca, assim que ele tem a perna arrancada, instantaneamente ele sai pulando numa perna só, como se fosse nada. Então se o Oda ele quiser fazer um personagem parecer foda, ele vai, meu amigo, se adaptar o mais rápido possível a esse tipo de perda. E o Shanks a gente sabe, né, que o Oda ele gosta de hypar. Então, sinceramente, é duvidável até que ponto a perda do braço do Shanks possa servir como uma desculpa. Como eu falei, talvez ele já tenha se adaptado há muito tempo, mas o Mihawk talvez só use isso como uma forma de bullying barato mesmo, sabe? Mesmo sabendo que o Shanks tá tranquilo hoje em dia. Mas o que dá pra cogitar também é que depois que o Shanks perdeu o seu braço, ele possa ter deixado de lado o dito caminho da espada, que
todo espadachim genuíno segue, o famoso Bushido. Talvez a mudança de rumo que a vida do Shanks tomou, né, com a perda do braço, a fruta foi pro Luffy ali, tenha influenciado até no fato dele não ter enegrecido a sua espada. No fim, é difícil a gente não enxergar o Shanks como alguém realmente acima do Mihawk, galera. O hype no cara é muito grande. A gente teve agora essa menção sobre ele conseguir burlar a observação alheia. O cara já tem o Haoshoku mais hypado de todos, apresentou agora o seu estilo de espada flamejante e tudo isso como um espadachim. A gente pode ver aqui, galera, e discutir o que compõe um legítimo espadachim, mas até o momento o estilo de luta do Shanks se enquadra perfeitamente nisso. Ele não apresentou nenhuma Akuma no Mi genérica ou nenhuma arma diferente da sua espada que pudesse complementar, por exemplo, o seu arsenal de poder a par da sua habilidade como espadachim e isso servir como uma desculpa do tipo, o Mihawk ele pode ser mais forte num duelo só com espada, mas o Shanks também tem uma Akuma no Mi, ou ele tem uma bazuca, né, que ele também usa em batalha e que juntos, né, fazem com que o Shanks seja superior no conjunto da obra. Até o momento a gente não teve nada disso. Foi puramente o Shanks sendo um espadachim. O haki, por exemplo, certamente está incluso nesse balaio como uma ferramenta aceitável entre duelos de espada, já que é um poder que foi dito viver dentro de todo ser humano. Então, negar essa ferramenta entre duelos de espada é como se fosse negar você poder usar seu braço ou sua perna, né? Faz parte de todo ser, e se o haki não tivesse incluído nessa conta, nem faria sentido o Mihawk fazer questão de ensinar isso pro Zoro, não é verdade? Ou ele diria, olha, eu até vou te ensinar o que é haki do armamento, né? Pra você não quebrar a tua espada de bosta. Mas quando for duelar comigo não pode usar não, hein? Tem que ser na raça. E o estilo flamejante do Shanks que ele mostrou no filme Red também é um estilo que complementa a sua habilidade como espadachim, então não teria qualquer problema em ser usado. Ele não está usando soco ou chute de fogo. O King, por exemplo, em Wano, ele usava a espada, mas o tempo inteiro estava tentando socar e chutar a cara do Zoro durante a luta, né? Sem se importar com qualquer regra de duelo entre espada. Tanto que quando o King tenta acertar um soco na cara do Zoro pela primeira vez, o Zoro logo diz, tudo bem, você nunca se identificou como um espadachim mesmo, né? Não é porque você tá usando espada que você ali não se identificou como espadachim, tô usando uma espada aqui. Mas eu posso usar qualquer coisa que eu queira. Isso porque até aquele momento o King ele só tinha lutado como espadachim. Então por isso que o Zoro ele ficou surpreendido. Ou quando, por exemplo, o King arremessa o Zoro para fora de Onigashima e o Zoro consegue voltar, ele diz que aquilo que ele fez era inadmissível, que era para pelo menos deixar ele morrer por uma espada. Entre outras coisas, galera, como na primeira luta contra o Mihawk, né, que ele diz, uma cicatriz nas costas é uma vergonha para um espadachim. Então espadachins costumam seguir certos códigos de conduta. O que também faz você ser reconhecido como um legítimo espadachim é a forma como você se identifica para o mundo, somado à forma como as pessoas te enxergam. É isso que vai fazer você ser reconhecido como um espadachim. Mas se tudo que a gente viu do Shanks até hoje enquadra ele como um espadachim, independente do hype que ele tenha ou que os fãs coloquem nele, quem detém o título de espadachim mais forte do mundo é o Mihawk. Então, até segunda ordem, ele é o mais forte. Por mais que seja difícil conseguir imaginar alguém que seja mais forte do que o Shanks, ao mesmo tempo que faz mais de uma década que eles não duelam mais entre si, então muita coisa pode ter acontecido desde então, como por exemplo o Shanks ter recuperado esse tempo perdido e quem sabe ter superado o Mihawk, alcançando o mesmo nível que ele ou permanecido logo abaixo, não tem como a gente saber ao certo, mas por uma questão de enredo, ficaria meio confuso se o Mihawk dissesse que, na verdade, o Shanks sempre foi superior a ele, ou que mesmo hoje ele ainda é, porque isso faria com que o Zoro tivesse que almejar uma luta contra o próprio Shanks.
E isso não parece fazer o menor sentido acontecer, não tem qualquer construção para esse tipo de coisa acontecer. Agora, eu particularmente acredito que algo seja dito, tanto pelo Shanks quanto pelo Mihawk, que esclareça um pouco dessa relação, mas que muita coisa deve permanecer nebulosa e a gente meio que vai ter que avaliar na prática quando ou se eles lutarem para valer alguma vez na obra, para a gente chegar numa conclusão definitiva. Até lá, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa análise que eu tentei deixar o mais completa possível, falando sobre o olho do Mihawk, que compõe um espadachim, o nível de hack de cada um deles, a espada flamejante do Shanks, enfim, como seria mais ou menos a interação entre eles, mas é um assunto realmente muito difícil da gente ter uma resposta concreta, mas eu espero que eu tenha contribuído da melhor forma possível. E se você ficou até o final desse vídeo quilométrico, você tem a obrigação nesse momento de se inscrever no canal, galera, e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece, beleza? Agora assiste os 2 últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!